Pastor, boa tarde. Cá estamos mais uma vez para o nosso live e estarmos aqui meditando na palavra do Senhor. Continuamos sobre o tema da Páscoa, continuamos ministrando e falando sobre os capítulos 22 a 24 de Lucas e nesta tarde nós iremos analisar o episódio de Pedro negar Jesus. Assunto um pouco controverso que nós conhecemos bem, com toda a certeza e com referimos com facilidade, e esse assunto, nos referimos a ele com facilidade e lembramos sempre o acontecimento, especialmente nesta altura do ano em que nos aproximamos da Páscoa. Nós iremos então estudar e iremos dividir em duas partes a nossa mensagem, em duas partes do texto bíblico. A primeira que se encontra no capítulo 22, dos versículos 31 ao versículo 34, e nós a chamamos a esse momento das Escrituras, o aviso a Pedro, e logo após nós iremos estudar e passar para os versículos 35 a 38, a natureza do momento. O que é que exatamente realmente aconteceu e como é que Pedro se procedeu o facto de que Pedro negou Jesus. Oremos então ao Senhor. Pai eterno, louvamos o Teu nome, Deus amado, bendizemos a Ti e Te pedimos, Senhor, que nesta tarde a Tua palavra seja ministrada com clareza, ela possa trazer às nossas vidas o aperfeiçoamento que necessitamos, carenciamos de Ti. Nós possamos, Senhor, verdadeiramente estudar e com sabedoria perceber a dimensão e a profundidade da Tua palavra. Senhor, tem misericórdia de nós e não permitas, ó Pai, que neguemos o Teu nome. Não façamos, ó Pai, de modo nenhum como Pedro fez, mas possamos verdadeiramente ser aperfeiçoados nesta tarde. Louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Volta então a palavra do Senhor comigo, nos versículos 31 a versículo 34 do capítulo 22 de Lucas. Lucas 22, versículos 31 a 34. Diz assim a palavra do Senhor, disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, converte teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até à prisão e à morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Quando atendemos à palavra do Senhor e vemos este texto, é claro, nós vamos contextualizar primeiro o local onde isto aconteceu, exatamente no momento e no período da ceia, e nós no período da ceia do Senhor, e Pedro chegou diante de Pedro, Jesus chegou diante de Pedro e disse-lhe: Pedro, Simão, Simão, referindo-se a Pedro, Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Pedro, e acrescenta: tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Claro que Jesus está-se a referir àquele episódio depois da sua ressurreição, quando ele falou com Pedro e disse: Pedro, tu amas mais do que estes. E daí Pedro começa e Deus fortalece Pedro e o leva para caminhos de liderança, inclusive entre o colégio apostólico que nós encontramos na primeira parte de Atos dos Apóstolos. Ainda que temporariamente Tiago lhe sucedeu, mas que encontramos aquele período onde milagres e sinais aconteceram pelas mãos de Pedro e também segundo o poder de Deus a ele confiado. E lembramos sempre a pregação das 3.000 almas. Mas neste momento aqui, um momento anterior ainda, num outro momento, Jesus diz, Pedro volta e diz claramente: Senhor, estou pronto a ir contigo até à prisão e à morte. Pedro diz a Jesus: eu vou contigo, Senhor, até à prisão e à morte. Pedro neste momento é advertido. Jesus volta-se para ele e diz-lhe: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negas que me conheces. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção para este texto é que Pedro não está aqui a mentir. Pedro não está a usar, e às vezes nós pensamos nisso de uma forma que olhamos para Pedro: Pedro disse uma coisa e fez outra. É claro que o coração de Pedro, a disposição de Pedro era aquela de não negar Jesus. Ele estava convicto que ele iria com Jesus até à morte, ele estava convicto que queria estar com Jesus e que jamais abandonaria o seu mestre. Por certo que esta palavra é bem aplicável às nossas vidas. Quantas vezes nós dizemos a Deus: eu vou fazer desta maneira, eu vou fazer daquela, Deus, eu não vou mais ficar contra ti, eu vou obedecer os teus mandamentos, eu vou cumprir a tua palavra, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo. Mas depois há coisas que acontecem, e é isso que nós vamos ver na vida de Pedro,
que levaram Pedro a fazer uma outra coisa. Não estamos de maneira nenhuma a desculpar o pecado de Pedro. O que Pedro fez é pecado, a posição dele foi errada, mas não foi errada porque a intenção dele era errada. Ele não tem uma intenção como a de Judas. Esta manhã tivemos a estudar Judas e um contraste enorme entre Judas e Pedro. Judas, Satanás tomou conta do seu coração e Judas foi procurar os principais sacerdotes para vender, trair o Filho de Deus. Não é a posição de Pedro aqui. Pedro claramente, de todo o coração, com toda a sinceridade, com toda a sua autoconfiança, e aqui é que está o problema. Ele diz, Senhor, eu vou-te seguir, eu vou estar contigo até a morte. Pedro confiou em si próprio. Pedro estava seguro daquilo que ele queria. Nesse mesmo contexto, eu acompanho comigo os versículos 35 a 38, e antes passamos para outra parte do texto, diz assim, e disse-lhes, quando vos mandei sem bolsa, alforje ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam nada. Disse depois, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que tem espada, venda, e o que não tem espada, venda o seu vestido e compre-a. Porque vos digo, o que importa é que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e como os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse, basta. Esta manhã, se você acompanhou o nosso live, ou se você não acompanhou ainda, eu peço que você vá depois, após esta mensagem, vá lá procurar. Eu falei sobre estas 2 espadas. É a mesma posição quando Jesus é preso no Getsemane, quando Judas vem direcionar aquela multidão para prender Jesus, e um deles pega numa espada e ele claramente corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Os discípulos não entenderam o que Jesus estava-lhes a dizer. Não era para retaliar, não era para lutar fisicamente. Tudo isto estava num plano e num propósito soberano e divino para que estas coisas passassem. Não era para reagir desta maneira, mas Jesus, contudo, tinha-os alertado que anteriormente os tinha mandado de uma determinada forma, mas a hora tinha mudado. Algo sério estava por acontecer e os discípulos deviam se preparar para esse momento. Aliás, este momento tão sublime e tão maravilhoso que seria a crucificação de Cristo, seria a humilhação para a glória, né? E iremos falar sobre isso quando falarmos da crucificação. Mas quando Jesus é transpassado para que a glória na salvação de pecadores é que fosse possível e os pecados fossem perdoados e o reino de Cristo fosse engrandecido, nesse momento ele apontava para uma geração que viria a seguir, a igreja do primeiro século, que iria estar vencendo e lutando batalhas tremendas. Os tempos que se aproximavam seriam difíceis. Não é diferente hoje. Servir ao Senhor não é uma tarefa fácil. É algo gratificante, é algo maravilhoso, é algo extraordinário, mas nunca foi feito sem dificuldade e sem luta. Nunca foi feito sem atravessar batalhas. Jesus estava alertando os seus discípulos para isso. Chegou a hora em que vocês precisam que quem tiver bolsa, tome-a. Quem tiver o alforje, quem não tem espada, venda o vestido e compra a espada. Aquilo que nós precisamos estar preparados para o nosso dia-a-dia. O dia-a-dia do cristão é um combate. Nós falamos várias vezes e sempre gostamos de mencionar que temos vitória em Cristo Jesus, que o corpo de Deus é vitorioso, a igreja é militante, ela é triunfante e todas essas coisas. E claro que isso aquece e alegra o nosso coração, mas precisamos de entender que essa batalha é uma batalha espiritual, a qual nós combatemos todos os dias e a qual não é resolvida com pensamento positivo, não é resolvida com palavras de determinação, não, ela é resolvida pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas e ela é buscada nos joelhos, no clamor a Deus, no conhecimento da sua palavra, no envolver com o Senhor, porque ela é uma batalha que vem das trevas e vem do mundo que nos oferece e nos tenta para nos fazer cair. Era momento dos discípulos estarem preparados. Entre este episódio e o episódio em que Jesus está preso, olha a sua Bíblia e entenda o contexto das mensagens que estamos a colocar aqui. Eu sei que estamos a dividir por partes, mas encaixe tudo no mesmo pensamento, por favor. Não tire nada da palavra do Senhor. Estamos lutando aqui por ter um sermão, uma série de 8 sermões bem expositivos, indo versículo a versículo, embora alteramos, mas você note que depois de Jesus falar das 2 espadas, o que acontece a seguir é precisamente o Getsemane, onde os discípulos dormiram tristeza, que foi uma mensagem, 2 mensagens atrás, eu creio, em que os discípulos dormiram de tristeza e onde o Senhor dos céus e da terra, Deus, na pessoa de Cristo, o seu suor sonou em grandes gotas de sangue e um anjo veio e o confortava. O contexto completo e absoluto de tudo e estas coisas encaixam umas nas outras
quando entendemos aquilo que Jesus estava a dizer aos discípulos, claro que não era para lutar contra Judas fisicamente, claro que não era para lutar contra Roma fisicamente, mas era para estarem preparados. E é isso que Jesus está a dizer a Simão. Simão, Simão, versículo 31. Eis que Satanás vos pediu para vos tirar andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Havia uma tarefa para a vida de Pedro, havia algo que Jesus estava a alertá-lo. Escuta, antes que o galo cante, esta mesma noite, 3 vezes me negarás que não me conhece. E Pedro disse, é impossível. Não pode ser. Nunca farei tal coisa. Num outro registro das Escrituras diz ainda que todos vão mandar. Eu nunca, Senhor. E diz que todos os discípulos serão a mesma coisa. E a verdade é que nós vamos ver que Pedro realmente ele negou Jesus. O meu primeiro alerta para si nesta tarde é que você perceba que você por si próprio, na sua confiança, na sua força, você vai negar Jesus. Você não é capaz. Nós não somos capazes. Nós somos feitos de uma natureza pecaminosa e quando confiamos em nós próprios, nós já caímos. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Deus nas nossas vidas para nos fazer vitoriosos e nos fazer vencer. Para que nós possamos realmente resistir a Satanás. Para que nós possamos realmente abandonar e dizer não ao nosso eu. Podemos verdadeiramente carregar a nossa cruz. A primeira coisa que temos que perceber é que não somos capazes. A resposta de Pedro deveria ser assim: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu vou fraquejar. Senhor, ajuda-me, porque eu sei que eu não vou conseguir. Mas Pedro não consegue entender isso. As circunstâncias ali não eram as mesmas, realmente, elas já estavam difíceis, mas não era ainda aquilo que Pedro, essa mesma noite, iria atravessar. Não era ainda o momento. E Pedro estava ainda confiando em si próprio. Volte às páginas da palavra do Senhor um pouco à frente comigo, no versículo 54, talvez na mesma página, depende de como é que a sua Bíblia está configurada, mas no versículo 54, eu gostaria de ler o texto até o versículo 62. Acompanhe comigo, por favor, Lucas 22, 54 a 62. Diz assim a palavra do Senhor: então, prendendo-o, o levaram e meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. Quantos seguiam? Pedro. E havendo acendido fogo no meio do pátio, estavam todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, havendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse, e este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo, mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito. Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Nós percebemos neste texto que aquilo que Jesus tinha alertado a Pedro, e que Pedro estava tão confiante nele mesmo, foi exatamente o que aconteceu. Pedro diz a palavra que seguia de longe. O episódio aqui mostra que Pedro está só, num outro evangelho mostra que um outro discípulo o introduziu na casa do sumo sacerdote. E entendemos pela Escritura, entendemos pelo contexto histórico que seria João. Mas a verdade é que Pedro está sozinho, está lá, agora. Segue Jesus de longe. Quando se acendeu fogo, Pedro sentou-se com os outros que ali estavam. E diz que uma criada, alguém reconheceu e pôs os olhos em Pedro e disse, e este também estava com eles. E Pedro temeu pela sua vida, possivelmente. Pedro ficou... Jesus estava sendo preso, Pedro estava sendo identificado como um dos seguidores de Jesus. O que iria acontecer com ele? Então Pedro diz claramente, eu não o conheço. Diz que depois, mais tarde, um outro voltou a reconhecer Pedro e disse, não, é ele, ele estava com eles. E ele disse, homem, não sou eu. E passado quase uma hora, um outro também o identificou. E ele voltou a dizer que nem sabia o que ele dizia. E diz-nos a palavra do Senhor que nessa mesma hora o galo cantou. E Lucas descreve aqui de uma forma ainda... Tem um detalhe escrito por Lucas. Lucas tem muitos detalhes neste episódio, como já falei umas semanas atrás, na descrição da morte e ressurreição do Senhor.
E aqui há um detalhe no versículo 61 que eu queria que você pensasse comigo e entendesse. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. Nós não conseguimos criar realmente uma grande configuração de quando é que Jesus realmente, onde é que Jesus estava, onde é que Pedro estava, como é que Pedro está a se aquecer. Jesus está num local onde é possível Jesus ouvir o galo e ser Deus dos céus e da terra, sabendo todas as coisas, sabia que Pedro tinha negado, e ele olha para Pedro e Pedro olha para Jesus. E não estamos aqui para discutir como é que funcionou no momento. Havia uma explicação plausível sobre isso recentemente, quando estava esta pregação, este texto para pregar, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. O contacto, quando Jesus olha para Pedro, imagine o pesar do coração de Pedro. Jesus olha para ele, o galo canta, Jesus olha para ele. Jesus que lhe tinha dito que isto iria acontecer, e Jesus olha para ele, E Jesus olha para ele, e quando Jesus olha para ele, Pedro claramente lembrou-se daquilo que estava a acontecer. Ele tinha negado o seu Senhor. O peso do seu pecado claramente foi revelado a ele. E no olhar de Jesus, ele pôde ver o que ele tinha feito. Como é que ele podia estar negando aquele que estava ali, sendo castigado e a ser julgado, condenado por amor a ele? O coração de Pedro deve ter ficado numa tribulação. E porquê que eu sei que ele ficou numa tribulação? Porque diz assim o versículo 162: e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Ele sentiu o peso do seu pecado. E com arrependimento, ele chorou amargamente. Mais tarde, quando Jesus encontrou Pedro outra vez, depois de Jesus ter ressuscitado, e ele perguntou: Simão, filho de Jonas, tu amas-me? Jesus fez essa pergunta a Simão de 3 maneiras diferentes, muito próximas, 3 vezes, as mesmas 3 vezes que Pedro negou Jesus. Se nós atendermos a isso e percebermos o que é que aconteceu com Pedro, mais tarde nós encontramos Pedro sendo cheio do Espírito Santo no dia de Pentecostes, pregado e 3.000 almas serem salvas. Nós encontramos milagres e maravilhas que Deus operou na vida de Pedro. Nós vemos Pedro como uma das colunas fortes da igreja, sendo só depois, mais tarde, substituído por Tiago, por razões que a Bíblia não descreve. Nós vemos que Pedro não foi de jeito nenhum Papa algum, tá? A Bíblia não mostra isso de jeito nenhum, até porque ele foi por um tempo líder da igreja, mas que Deus operou pela mão dele, operou. Diz a história que Pedro seguiu tão fielmente o seu mestre, que quando Pedro foi para ser morto pela causa do Evangelho e ia ser crucificado, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de morrer como o seu Senhor. Pedro foi um exemplo, mas houve um momento de fraquejo na vida dele. Houve um momento terrível na vida dele. Ele negou Jesus. Mas o importante da vida de Pedro é que quando ele negou Jesus, ele ouviu o galo cantar, e quando ele ouviu o galo cantar, ele viu o Senhor, e ele se arrependeu do seu pecado, e foi restaurado, e Deus o usou de uma forma poderosa. A minha pergunta para si, meu desafio para si esta noite, é: qual é a sua posição diante do Senhor dos céus e da terra? Qual é a sua posição diante de Cristo? Como é que você vê a sua vida? Você acha que nunca vai negar Jesus? Será que você é como Pedro? Será que eu sou como Pedro? A gente diz: não, eu não vou cometer esse pecado. Aquele outro pecado, não negar Jesus de maneira nenhuma. E negar Jesus não é dizer eu não o conheço. Dificilmente. Dependendo de onde você está a ouvir o vídeo, é difícil que você tenha que dizer literalmente eu não creio em Jesus. Ou negar a pessoa de Cristo. Dificilmente. Ainda que, olhando aqui, estão pessoas aqui a assistir aqui dos Estados Unidos, estão pessoas a assistir Portugal, de repente alguém em Inglaterra, vejo aqui, não sei se alguns lados, algumas pessoas que eu não conheço aqui, talvez Brasil. Eu não creio que em nenhum destes países você vai ter uma dificuldade grande e você seja obrigado a dizer, poderá acontecer, mas você não poder dizer eu creio em Jesus, eu creio. Eu não acho que essa é a dificuldade. Então você diz, ok, ainda bem, não é para mim. Deixa-me dizer uma coisa. Quando você diz que conhece Jesus e age como alguém que não conhece, isso é negar o Mestre?
Quando a sua vida representa uma ação pecaminosa e você foi chamado por Deus como filho de Deus para viver em santidade e você pratica pecado e vive em pecado, é negar o Mestre, é negar Jesus, é agir como alguém que não conhece, negar é exatamente isso. O que é que Pedro fez? Ele agiu como não conhecesse Jesus. Quando nós pecamos, quando nós agimos em pecado, quando nós tentamos encobrir o nosso pecado, nós estamos agindo como alguém que não conhece Jesus. E escute uma coisa, se você confiar em si próprio, como Pedro fez, você vai negar Jesus. Você vai ser tentado. Você vai chegar aí à rua e vai ter uma dificuldade qualquer. Você vai chegar no seu trabalho e vai ter alguma coisa. Você vai estar online no seu Facebook e vai aparecer coisa que não interessa e você vai negar Jesus. Se você confiar em si próprio, na sua capacidade moral, na sua capacidade intelectual, na sua postura, na sua força, você vai negar Jesus. Porque homem algum consegue, porque a natureza pecaminosa vai saltar e mais cedo ou mais tarde vai fazer você agir como alguém que nega Jesus. A questão é esta. Será que quando o galo canta nós conseguimos ouvir? Em primeiro lugar, nós não podemos confiar em nós próprios, nós devemos confiar no Senhor. Em primeiro lugar, nós temos que nos voltar e fazer aquilo que Pedro não fez. Dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não sou capaz. Eu percebo que os tempos são difíceis. Estes tempos difíceis que Jesus disse aos discípulos para se prepararem para eles, com a forja, com a bolsa, com a espada, são os momentos que nós vivemos hoje como servos do Senhor. Precisamos estar preparados, mas precisamos de entender que sem o Espírito Santo de Deus nós não somos capazes de resistir às tentações. Não há virtude em nós. A virtude vem do Senhor, é o Senhor que trabalha, é o Senhor que opera. A primeira coisa que precisamos fazer é render-nos à evidência: Senhor, tem misericórdia, porque não fores tu. Eu vou pecar contra ti, eu vou te desagradar, eu vou te desobedecer. Mas a outra coisa é quando o galo canta, quando nós somos despertos pelo nosso pecado, quando a nossa consciência nos lembra, quando o Espírito Santo trabalha em nós e contente conosco, qual é a atitude que nós tomamos? Quantas e quantas vezes acontece alguma coisa na nossa vida, nós pecamos e nós culpamos todo o mundo. A culpa é do outro, a culpa é de não sei quem. Desculpamos atrás das circunstâncias. Pedro poderia ter dito isso. Neste momento, quando o galo canta, Pedro é tão sensível à voz, ao som do galo cantar. Pedro fica tão sensível que ele, quando ouve o galo cantar, ele olha para Jesus olha para ele e ele literalmente vai e chora o seu pecado amargamente. Ele não tenta encontrar uma desculpa. E se calhar ele tinha. Senhor, tu estavas preso. Eu não sabia o que havia de fazer. Eles iam prender a mim. Senhor, tu estavas ali para dar a vida por nós, mas a minha vida, se eu perdesse naquele lugar, resolvia de nada. E é da verdade isto. Mas a circunstância não desculpa o pecado. A circunstância não invalida a pena do pecado, da ofensa. A circunstância não resolve o seu problema. Não serve de desculpa. Nós somos justificados pela fé em Cristo. O perdão dos pecados remete para que a justiça de Deus seja feita e não uma desculpa. E quantas vezes nós somos tão bons de arranjar desculpas, não é? Somos os advogados da vida, não é? E arranjamos uma maneira de nos desculparmos. Foi por causa disto, foi por causa daquilo. Não é? Eu não teria pecado, não fosse alguma outra coisa. Tem gente que é tão boa nisso, não é? Que em última instância culpa o diabo, não é? O diabo é sempre culpado por todo o pecado. Não, o diabo tenta, é o papel dele, é a função dele. Até que ele faz o papel dele, façamos nós o nosso, que é resistir à tentação. É dizer que não a Satanás. E quando pecarmos, confessarmos o nosso pecado, porque ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos livrar de toda a impureza. É chegar diante de Deus sem desculpa e dizer: Senhor, perdoa, eu sou culpado. Temos que parar de culpar os outros pelo nosso pecado. E às vezes somos tão simples nisso. Eu fiz determinada coisa por causa da circunstância. Eu fiz outra coisa por causa de tal. Eu pequei porque o irmão me fez pecar. Eu pequei porque Satanás me tentou. Pois claro que Satanás o tentou, claro. Eu pequei, eu também já ouvi, mas é muito interessante essa expressão. Eu pequei porque eu sou fraco. Por isso é que eu dizia no início da mensagem que Pedro devia ter dito: Senhor, eu não sou capaz. Por isso é que eu disse a meio da mensagem que você e eu temos que dizer: eu não sou capaz. Óbvio que somos fracos. É porque eu sou de carne. É claro que é de carne. É por isso que Deus deu o Espírito Santo. É por isso que Deus nos fortalece. É por isso que Deus nos leva a caminhos mais altos. É por isso que Deus opera. E Pedro aqui é avisado que isto ia acontecer. Mas quando aconteceu, quando ele ouviu o galo cantar, ele foi e chorou amargamente.
O lamentável é quando nós, na nossa vida, confiamos em nós próprios e pecamos, ou quando pecamos, arranjamos desculpa para o nosso pecado. Acabamos com o galo. O galo canta na nossa vida, a gente já matou, cozinhou o galo, já fez qualquer coisa com o galo e não é capaz de chorar amargamente e arrepender e voltar para os pés do Senhor. Culpamos os outros. A culpa é de Satanás, a culpa é do mundo, a culpa às vezes até é da igreja. Interessante quando eu ouço isso. A culpa é da noiva do Cordeiro. Culpa a igreja do seu pecado. A pessoa abandona os caminhos do Senhor e culpa a igreja. A igreja de Cristo Jesus que tem a culpa. Sério? Por quem Cristo deu a sua vida? Está qualquer coisa errada aqui. Deus deu a vida pela igreja. Jesus, Deus, deu a vida pela sua igreja, verteu o seu sangue para que nós pudéssemos ser salvos. E a culpa do seu pecado é da igreja? Por quem ele resgatou, lavou e purificou? Não. Tem gente que chega a culpar Deus pelo seu pecado. E não fico tão escandalizado assim, que foi isso que fez Adão e Eva. Adão lá no início, né? Ele pecou e disse: Senhor, a mulher que tu me destes. Em última instância, a culpa nem era da mulher, era de Deus que deu a mulher. Não fosse o Senhor ter dado a mulher, ela não me tinha tentado, eu não tinha pecado. O que é que ele estava a fazer? O que é que ele estava a fazer? Se nós compararmos aqui no episódio que estamos a ler, ele estava a matar o galo. Ele estava a rejeitar o olhar de Jesus. Ainda bem que Pedro foi e chorou amargamente. Eu não sei que posição você está no Evangelho. Eu nem sei quantos estão a ouvir, nem quantos irão ouvir depois. Eu só posso falar da palavra que estou a explanar esta tarde. Eu só lhe posso falar do que a palavra diz. Que o Espírito Santo também está para nós esta tarde. Eu espero que ministre na sua vida. É impossível você ouvir esta palavra, ler este texto e dizer: não tem aplicação para mim. Não é possível. Porque todos nós somos de carne e osso como Pedro. Todos nós somos fracassados em nós próprios. Todos nós não somos capazes de ser obedientes a Jesus. A palavra do Senhor para Pedro é aquela que é para nós. O galo vai cantar, porque nós vamos pecar. Porque essa é a nossa fraqueza. A solução para você não pecar, não cair em tentação, é clamar a Deus e dizer: Senhor, fortalece-me, ajuda-me, envia o teu Espírito Santo e faz-me forte para que eu possa resistir às tentações e viver para a tua glória. Simples. Mas se acontecer e o galo cantar e você pecar, tem um lugar de arrependimento. Não se desculpe atrás das circunstâncias. Eu pequei por causa do coronavírus. Eu pequei porque fez uma coisa qualquer, foi o outro, foi porque não sei quantos, porque a pessoa foi injusta comigo, porque... Você pode arranjar o que você quiser, essas são só circunstâncias. A circunstância, dificilmente você estará numa posição mais suscetível a pecado que a de Pedro. Pedro podia realmente se desculpar com as circunstâncias. Ele podia realmente. Talvez na sua mente você está a dizer assim: ele conseguiu fazer do vilão um herói. É, de um certo jeito. Você acaba de dizer assim: como é que ele consegue fazer isto? Pedro é um vilão no início da história, agora é um herói na boca dele. Não, Pedro é um herói porque ele, quando ouviu o galo cantar, ele foi, chorou amargamente, e é por isso que Deus o restaurou e fez dele quem ele foi lá no livro de Atos, escrito pelo mesmo autor Lucas. O registro de Lucas é por isso, porque ele foi capaz de se deixar quebrantar na presença do Senhor. Ele aceitou o seu pecado, ele chorou amargamente e Deus o restaurou. Caro ouvinte, seja qual for o seu pecado, seja que for a posição pecaminosa você se encontra, há restauração. Não se desculpe atrás das circunstâncias. Corra aos pés da cruz e diga: Deus, perdoa o meu pecado. Sabe, quando você fala Deus perdoa-me, não existe a palavra mas nessa frase, não pode. Senhor, perdoa, mas a culpa até que não foi minha. Não existe. Quando você pede perdão a Deus, não dá para complementar com mais nada. Não há nada que você possa justificar. Não nos justifiquemos diante de Deus e não confiemos em nós próprios. Clama a Deus todos os dias que o livre de pecar contra o Senhor. Clama a Deus todos os dias e não confie em si próprio. Não diga: eu sou capaz, porque você não é. Mas com a força do Espírito Santo você é capaz de viver uma vida de vitória, em santidade, para a honra e glória do nome do Senhor. Os discípulos viveram dessa maneira lá no primeiro século. A Igreja de Cristo Jesus viveu assim por 2000 anos e isso não vai mudar hoje. A Páscoa se aproxima. O episódio do galo e de Pedro é bem típico desta época. Nós lembramos este episódio. Que ele possa falar à sua vida. Que você possa estar sensível àquilo que a palavra do Senhor lhe ensina. Quando o Espírito Santo tocar a sua vida porque você pecou. Quando a sua consciência lhe disser que você pecou.
Não arranje alguém que vai compensar o seu pecado. Porque às vezes fazemos isso, não é? Vamos buscar alguém que está assim como nós e que de repente vai dar uma desculpa no nosso pecado. Não, não. Vá aos pés da cruz. Olhe para o santo de Israel. Faça como Pedro. Pedro olhou para Jesus, olhou para Pedro e Pedro olhou para Jesus. Pedro não desviou o olhar. Não desvie o olhar da cruz. Não desvie o olhar da palavra do Senhor. Clama a Deus por perdão, por misericórdia. E Ele perdoará o seu pecado e o restaurará. Eu creio que Deus está continuando a levantar Pedros hoje. Talvez não vai pregar 3.000 almas serem salvas. Talvez vai pregar e muitas mais serem salvas. Porque Deus faz aquilo que Ele quer, que me apraz. Mas Deus está restaurando pessoas que confessam os seus pecados, que chegam diante da cruz e sem desculpa dizem: Senhor, perdoa-me. E têm alcançado vitória, têm alcançado a graça do Senhor. Clama a Deus e nunca confie em si próprio. Confie no Senhor, aquele que é o Salvador, aquele que é Deus, aquele que poderá fazer uma grande obra. O meu desejo nesta tarde, a minha oração por si, por mim agora, será: Deus, faz-nos aquilo que Pedro foi depois e livra-nos daquilo que Pedro foi antes. Mas no meio, faz-nos agir como Pedro agiu. O que é que eu quero dizer com isto? Livra-nos de confiarmos em nós próprios. Ajuda-nos a sermos aquilo que tu desejas que nós sejamos, vitoriosos para a tua glória. E no meio, ajuda-nos a ouvirmos o galo cantar como Pedro fez, a podermos ser quebrantados e nos arrependermos dos nossos pecados. Oremos então. Querido Deus, nesta tarde, Senhor, diante de Ti, Senhor, eu coloco a minha causa e junto com os meus irmãos em Cristo, nós colocamos a nossa causa diante de Ti e por todos aqueles que estão a ouvir este vídeo ou que irão ouvir este vídeo. Eu te peço, Senhor, que Tu sejas misericordioso e que faças em cada um de nós que estamos aqui presentes, faças em nós o que fizeste em Pedro. Que o galo possa cantar e que nós possamos escutar. Que não nos devemos olhar de Ti. Possamos arrepender de pecados, possamos os confessar e sermos restaurados para a Tua glória. Senhor, que nenhum de nós, livra-nos, ó Pai, de confiarmos em nós próprios. Deixarmos que somos capazes sem a ajuda do Teu Espírito Santo. Perdoa-nos, ó Deus, o pecado. Às vezes confiarmos em nós próprios. E ajuda-nos a confiarmos unicamente em Ti. Senhor, Senhor nosso, aquilo que Tu fizeste com Pedro e a forma como Tu restauraste e estabeleceste para o Teu reino e em Tua glória, possas fazer na minha vida, na vida da minha família, na vida da família Philadelphia, New Jersey e na vida de todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem. A Ti, Senhor, nós damos glória. Em nome de Jesus. Amém. Como é habitual, nos domingos nós vamos cantar um hino para a honra e glória do nome do Senhor e vamos cantar o hino número 15. Não é? Vamos cantar juntos. Este é um hino que, por certo, a maioria de vocês que está aí conhece. Então cante conosco, por favor, hino número 15. O hino número 15 da harpa cristã. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei.
apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Louvado e adorado seja o nome do Senhor, porque Ele abriu os nossos olhos. Um dia nós vimos, tal e qual Ele fez a Pedro, Ele fez conosco hoje. Por falar em Pedro, né? E ele é o Pedro, tá? O Pedro não é o Pedro da nossa história, mas o Pedro e tem um galo. O meu desejo é que não só ele, mas nós todos aqui em casa e sempre todos vocês também possam ouvir o galo cantar, né? E possa verdadeiramente ser quebrantado na presença do Senhor. Louvado seja Deus, esta é a minha família, somos a família Val. Estamos aqui para servir, por enquanto online, mas estamos aqui servindo a Igreja de Cristo Jesus, não só a família de Filadélfia, no Jersey, como estamos servindo assim que nos escuta e nos acompanha. Como sempre digo, se você tem comentário, quer falar connosco, você está à vontade aí, juntos a nós. Nós continuaremos nesta série de sermões, assim nos permitindo o Senhor, até ao domingo da ressurreição, ao dia do Senhor. Da ressurreição estaremos pela manhã falando da ressurreição do Senhor, e à tarde nós estaremos falando da ascensão de Cristo. Então, a nossa intenção é passarmos ao longo desta semana, entramos agora na semana, conhecida como a Semana Santa, né? A Semana da Páscoa, a maior festividade dos cristãos é a Páscoa, e nós estaremos falando e continuando a estudar. Por favor, leia os capítulos 22, 23 e 24 de Lucas. Se você ainda não leu, leia mais uma vez. E se você leu, leia mais uma vez. Se não leu, leia. E acompanhe atrás os sermões que temos vindo a colocar neste vídeo. Os seus comentários são apreciados, não durante o live, mas após. Você pode entrar em contacto e nós estaremos aqui falando a palavra do Senhor, que ela seja de ensino para a sua vida. Da minha parte, da parte da minha família, da minha linda família, como você pode ver, e da parte da família Filadélfia no Jersey, Deus abençoe ricamente a sua vida, o mantenha seguro, o mantenha em Cristo Jesus especialmente, e que seja Páscoa em si. Não é porque você está fechado dentro de portas que não há Páscoa. Sim, existe Páscoa, porque Cristo Jesus ressuscitou para a glória de Deus Pai. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Pai.